Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ponto 3. Eu sou Casey Seabra e vou estar com você durante essa edição. E nesse mês de setembro é conhecido na igreja como o mês da Bíblia. Isso porque dia 30 de setembro é o dia de São Jerônimo, o grande e importante tradutor da Bíblia para o latim, auxiliando assim na difusão do conhecimento das Escrituras Sagradas. Durante todo o mês, as igrejas e instituições se organizam para promover diversas atividades que incluem estudos bíblicos, palestras e eventos, como forma de incentivo à leitura e a reflexões sobre a Bíblia. Por isso, a gente vai falar sobre esse tema no programa de hoje. Os nossos convidados são a assessora do Centro Bíblico de Estudos no Rio Grande do Norte, Zélia Cristina Pedrosa do Nascimento, e o teólogo, professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Matias Grenzer. Sejam muito bem-vindos aqui no Ponto 3, Zélia e Matias. É um prazer falar com vocês, viu? Zélia. Um prazer meu. Exato, é muito bom estar aqui conversando com você, Geise, e com os telespectadores da TV Pai Eterno e do programa Ponto 3. A alegria é toda nossa, viu? Ô Zélia, eu queria que a gente começasse falando sobre como esse mês da Bíblia, né, o mês que foi dedicado para a Bíblia, pode contribuir para o fortalecimento da fé dos cristãos e até também como uma forma, talvez, de motivação para que as pessoas tenham esse costume de ler a Bíblia. Exato. Então, olha, esse mês da Bíblia existe na dinâmica da CNBB desde 1971, né? Que começou na Arquidiocese de Belo Horizonte como uma forma de comemorar os 50 anos daquela arquidiocese e depois, como é costume nessas iniciativas, foi assumido pelo CNBB para todo o território nacional. E a proposta é continuar aqueles encontros em família, em comunidade, dos meses temáticos, como a gente tem o mês missionário, o mês vocacional, e também os encontros da campanha da fraternidade e do Natal em família. Todos os anos, a Comissão Bíblico-Catequética, eu acho que o professor Matias Grenzer já fez ou faz parte dessa comissão, né, da CNBB, escolhe um tema diferente, e a proposta é estimular os nossos grupos, as nossas comunidades, a estudar um livro específico e esse ser uma porta de entrada para um conhecimento mais profundo da palavra, porque se nós estamos distantes da palavra, estamos distantes de Jesus, estamos distantes da nossa fé, porque a Bíblia é de onde se tira o fundamento de toda a reflexão teológica, né? E é também o melhor meio, vamos dizer assim, de se reunir a comunidade. Não é à toa que a CNBB já escolheu várias vezes a palavra como um dos principais elementos das suas diretrizes. E aí aqui, pelo menos aqui em Mossoró, nós do Centro de Estudos Bíblicos, CEBI, temos o costume de fazer uma introdução geral e depois estimular para que os grupos, as famílias, grupos de rua, grupo de pastoral, grupo de amigos, se reúnam para estudar aquele livro. Tem muito material disponível, hoje em dia na internet a facilidade é grande, e é isso, né? É uma forma de um chamado dos católicos, principalmente, mais aberto a outras denominações, para se aproximar da palavra. Matias, com você, o que você acha desse mês de setembro ser dedicado ao mês da Bíblia? Pois bem, a colega Zélia muito bem nos trouxe já a história deste mês da Bíblia, que celebramos agora já mais do que 50 vezes na história da Igreja Católica. E, de fato, é a Comissão Bíblico-Catequética da CNBB que escolhe para cada ano um dos escritos bíblicos a ser lido. Num ano é sempre o Antigo Testamento, no outro ano é o Novo Testamento. E assim, neste ano, vamos ler, ou já estamos lendo, o livro de Ezequiel. Já posso lhes dizer, no ano que vem será a carta aos Romanos do Novo Testamento, e em 2026 será o livro de Daniel. Então, este planejamento já se tem. Mas neste ano, o profeta Ezequiel.
A importância de lermos a Bíblia na igreja se encontra naquilo que a Bíblia traz consigo. Nós encontramos ali a palavra de Deus, uma palavra que traz consigo uma sabedoria ímpar, as suas dimensões proféticas. E nós pensamos e acreditamos que esta palavra enriquece todas as outras palavras. Ela nos faz uma proposta. Quem lê a Bíblia escuta uma proposta e depois vai ter que decidir se quer colocar sua fé nesta palavra. Então a fé seria a resposta. Mas sem ouvir a proposta, não tem como ter fé, porque a gente nem saberia em que colocar a fé. Então, antes de tudo, é preciso escutar esta palavra que pede a nós depois fazermos a nossa decisão. Mas sim, creio eu que a humanidade inteira percebe o quanto este livro tão antigo, a nossa Bíblia, é capaz de nos enriquecer com aquilo que ali está sendo pensado, seja sobre Deus, seja sobre o ser humano, ou seja sobre todos os outros seres, toda a questão ambiental. Lá estão tradições riquíssimas e um modelo de comportamento capaz de salvar a humanidade. Agora, Matias, começando por você, eu queria fazer essa pergunta. Muitas pessoas pegam a Bíblia e não sabem como manusear esse instrumento tão sagrado, né? Por onde começar, ou às vezes acha que a linguagem é um pouco difícil de compreender. Como fazer as pessoas sentir interesse em ler a Bíblia, mesmo sabendo que são as palavras de Deus ali, né? Que tem a história de Jesus. Muitas pessoas ainda têm essa certa resistência por não saber por onde começar e às vezes até não entender o que está sendo dito ali. Pois é, realmente eu lhe dou toda a razão, é um belo desafio. E eu, pessoalmente, nem começaria com este pensamento de que ali encontramos a palavra de Deus. Para mim, pessoalmente, faz mais sentido ouvir esta palavra primeiramente e talvez no final dizer, puxa vida, esta palavra está tão cheia de verdade, é a palavra de Deus. Para mim, isso seria mais o resultado e não um ponto de partida. Mas sim, eu creio que 3 passos sempre precisam ser feitos ao se ler qualquer texto bíblico. A Bíblia é arte, ela é literatura, ela é poesia, e ela exige de nós que desenvolvamos um pouco a nossa sensibilidade literária. Ela se apresenta assim a nós com toda a sua beleza literária, e essa é uma coisa que precisa ser respeitada. Isso é um pouco exigente, mas pode ser uma experiência belíssima, encontrar-se com algo que é bonito, ouvir palavras bem colocadas. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, o que lemos na Bíblia pertence a séculos muito anteriores a nós. Nós voltamos com isso à antiguidade, ao antigo Oriente Próximo, ao antigo Israel, ao Israel bíblico. Então a Bíblia não é somente literatura, mas ela é literatura antiga. E isso exige de nós que nós nos familiarizemos um pouco com o contexto histórico, cultural, geográfico destes textos. Também isso é um pouco exigente. Mas quem não gosta de voltar pelo túnel da história e ir ao encontro de tempos passados, de uma outra cultura? E a terceira questão para mim, ou talvez para todos nós, seja a mais importante. A Bíblia, ao pensar sobre a humanidade, ao pensar sobre o mundo em que vivemos, ela envolve a questão de Deus. Os textos se propõem a refletirem sobre Deus. E daí, com calma, tentar descobrir
o que ali está sendo pensado sobre Deus. Isso é muito fascinante. E, às vezes, até pode contradizer uma série de preconceitos que talvez tenhamos. Quem é Deus? O que pode ser pensado sobre Deus? O que Deus nos propõe com sua palavra? É uma aventura, mas sim, eu aconselho sempre, vamos ler com calma, vamos ler com tranquilidade. Outra coisa importante, vamos ler em comunidade. A igreja não exige de nenhum de nós que leiamos a Bíblia sozinhos. Nós podemos formar grupos, círculos, rodas, assim como também o CEBI o faz de forma muito bonita. E quem sabe, até aqui na TV Pai Eterno, nasçam mais espaços para ler com quem nos assiste a Bíblia. Pode ser uma coisa muito bonita. É verdade. E, Zélia, agora você, aí no Centro de Estudos Bíblicos, né? Eu queria que você falasse como que é a metodologia que vocês aplicam. Quando uma pessoa chega e fala, olha, eu nunca tive contato com a Bíblia. Como iniciar uma leitura de uma Bíblia? Levando já em consideração o que o Matias disse, né? Ter um coração aberto, saber que são escrituras antigas, que talvez tenham uma linguagem que precisa ser interpretada, mas com uma certa calma e paciência também, né, Matias? Eu queria que você falasse, Zélia, para a gente. Eu primeiro reforço aí, né, a proposta do professor Matias de abrir mais espaço nas nossas mídias católicas para um estudo mais aprofundado e contínuo da palavra de Deus, porque é o que a gente percebe, por exemplo, aqui na realidade onde eu estou inserida, eu acredito que também vários telespectadores só se lembram da Bíblia no mês de setembro. Aí não dá certo, né? Porque para você se apaixonar, para você conseguir se familiarizar, para você ler com mais aprofundamento, tem que ser uma leitura contínua, que é o que o padre Tolentino, aliás, o cardeal Tolentino propõe também, né? Então, assim, o CEBI entende, como o professor Matias já disse, que na Bíblia nós temos testemunhos antigos e temos uma diversidade de experiências e de vivências. Temos narrativas sobre grandes feitos e grandes heróis e temos narrativas sobre coisas do cotidiano. Temos os salmos, que são poesias, temos leituras pessimistas, temos leituras otimistas e temos os evangelhos, que são mais conhecidos, né? Então, primeiramente, a gente tem que fazer com que a pessoa perceba que eu estou me comunicando com uma realidade diferente da minha. Então, eu tenho que limpar um pouco a poeira do tempo e entrar num mundo novo. Como a gente ajuda o pessoal a fazer isso? Normalmente, quem quer se aproximar mais da Sagrada Escritura, no CEBI, a gente propõe, como o professor Matias já disse, a reunião em círculos bíblicos, porque a comunidade foi quem escreveu o texto, quem guardou a mensagem de Deus que se revelou na história, e é ela também a destinatária da palavra, porque é o Espírito Santo, a gente entende, né, na questão da inspiração divina, que estava presente em quem viveu, em quem interpretou e escreveu, e também em quem hoje coloca esta palavra na sua vida. E nós não estamos nos aproximando dela só para ficarmos mais sabidos, né? Mas para ficarmos mais sábios, para aprender a viver melhor, a compartilhar mais a nossa vida e a buscar o reino de Deus, que é um reino de igualdade não só para os humanos, mas para toda a criação. E aí eu queria destacar o tema do Grito dos Excluídos desse ano, que está completando 30 anos, e diz exatamente isso. Todas as vidas importam, mas quem se importa? Então, ao entrar na Sagrada Escritura junto com a minha comunidade, eu estou dizendo que eu me importo com o que ela diz. Eu vou fugir dos fundamentalismos, vou fugir de uma fé apenas devocional para procurar um fundamento mais sólido, para colocar a minha casa construída sobre a rocha e não sobre a areia dos modismos e das devoções. E para isso o CEBI tem uma metodologia que é um pouco, como o professor Matias já descreveu, mas é aplicada nos grupos populares, né? Que é olhar o contexto em que aquela passagem bíblica foi escrita e foi vivida,
olhar profundamente o texto como um produto literário e também como escrito por alguém de uma classe social, quem escreveu aquele texto, por que escreveu, o que ele estava defendendo. Olhar também a nossa realidade, porque a palavra não foi escrita para os anjos, mas foi escrita para nós, né? E olhar a realidade Zélia, daquela época. só te interrompendo um pouquinho, você falou para olhar para quem escreveu aquele livro. O certo seria, então, pegar a história de quem escreveu primeiro e pesquisar sobre, antes de começar a ler aquele livro? Olha, não necessariamente, porque nós percebemos assim, que um texto nunca é isento, nenhum texto, até uma carta que você escreve, até um bilhete, um recado do WhatsApp, você escreve com alguma intenção. Então, a gente tem que ler o texto uma vez, duas, três, para perceber qual é a intenção de quem escreveu aquele texto. Por exemplo, se for ler o Cântico dos Cânticos, você vai perceber que ali é uma apaixonada que está fazendo uma declaração de amor para o seu amado. Não precisa você procurar informações sobre o livro, mas procurar compreendê-lo na sua inteireza. Como agora lendo o livro de Ezequiel, que é proposto para esse ano de 2024, a gente já percebe desde o primeiro versículo que o profeta está no exílio. E o fato dele estar no exílio, essa realidade dele, o fato dele estar se preparando para ser sacerdote e ser exilado e se transformar num profeta, diz muito sobre o que ele fala, porque a gente fala a partir do lugar onde a gente tem os nossos pés, a partir do nosso chão, da nossa experiência de vida. Com os autores bíblicos acontece a mesma coisa, porque eles são humanos, né? E a palavra de Deus, quando se encarna numa história, numa vida, ela respeita as características da pessoa e respeita também a cultura. Agora, Zélia, em relação ao estudo bíblico, como o Matias falou, né, fazer aquele grupo de estudo, as pessoas discutirem sobre a palavra juntos, eu queria entender uma situação. Quando alguém lê a Bíblia, ela tem uma interpretação A. Outra pessoa ali no grupo pode ter uma outra interpretação. É aí que vem aquela frase de que a palavra da Bíblia é uma palavra viva e eficaz. E ela também é plena de sentido. Não é obrigada a ter o mesmo sentido para mim, para o professor Matias e para você, Geise, e também para quem está nos ouvindo, né? Mas o que eu quero destacar aqui é que ninguém tem o privilégio de ser o último intérprete, o único ou o verdadeiro intérprete da Escritura. A interpretação conforme a vontade de Deus, é claro que tem que obedecer, tem que ser fiel à tradição, tem que ser fiel à comunidade, mas é a soma das nossas interpretações. Por exemplo, num círculo bíblico, que é o grupo de base, o grupo que mais está presente nas nossas comunidades, a gente parte da realidade, parte do texto e depois escuta a opinião de todo mundo. E às vezes, Geise, e o professor Matias pode testemunhar isso, tem opiniões muito diversificadas e chega-se até a ter, não vou dizer conflitos, mas a ter pontos de vista bem diferentes. E isso não é ruim, isso é bom, porque a pluralidade foi criada por Deus. E é na pluralidade que a gente se encontra, que a gente aprende a respeitar o outro, aprende a abrir mão do meu ponto de vista para olhar a realidade e o texto de outra ótica, aprende a fugir do fundamentalismo. Então, é claro que é importante e é necessário você se aprofundar nos estudos sobre a Sagrada Escritura, o que os biblistas dizem sobre quem escreveu, sobre a época, mas esse não é o primeiro passo. Essa curiosidade nasce a partir da nossa convivência com a palavra. Nós vamos sentindo esse desejo, esse anseio, essa necessidade. Então, por exemplo, eu terminei agora a minha pesquisa sobre leitura popular da Bíblia e a gente constatou que é preciso diminuir a distância entre os estudos acadêmicos e a leitura bíblica que as comunidades de fé fazem. Matias, na teologia, como que vocês discutem a Bíblia? Também é desse jeito, é nesse grupo, é cada um vendo a sua visão em cima de uma determinada palavra ali na Bíblia? Como que funciona o trabalho de estudo na teologia da Bíblia?
O que você pergunta, Casey, é realmente pertinente. A gente escuta isso muitas vezes. Um entende isso, outro entende outra coisa. Então, isso significa que a Bíblia dissesse qualquer coisa? Muito pelo contrário. Os textos bíblicos são muito decididos em relação a muitas questões. E quando alguém afirma algo, dizendo, a Bíblia diz isso, o próprio texto bíblico tem que confirmar isso. Se o outro não consegue descobrir que o texto bíblico confirma o que seu intérprete diz, então isso não vale. Isso tem que ser descartado. Então, esse é um primeiro parâmetro muito interessante. Depois, a colega fala sobre o senso comum, a importância de envolver toda a comunidade. Mas na Igreja Católica ainda temos um outro dado. Imagina-se que quem interpreta definitivamente depois os textos bíblicos, quem está, em princípio, como a última palavra, é o magistério, que é formado por nossos irmãos bispos. Mas sim, o que você pergunta, Casey, quando estudamos a Bíblia no mundo da teologia, lá isso ocorre de forma bastante científica, com metodologia definida, com uma objetividade, estudos literários, estudos históricos e mesmo estudos teológicos, assim, isso se encontra bem definido, não se permite que qualquer coisa ocorra. Mas como a colega Zélia diz, é importante que a teologia, como seus estudos da Bíblia, sempre se vê muito a serviço da grande comunidade, da igreja e da humanidade como um todo. Para que ter uma ciência que não esteja a serviço, que estuda para si só? Isso não se justifica, não? Então, os estudos têm que ser apresentados com muita clareza e sempre com esta dimensão de colocar-se a serviço da comunidade muito maior. Mas, nesse sentido, também podemos estar, digamos, felizes como a nossa Igreja Católica podem crer que a Igreja Católica é uma das instituições que mais investe no estudo da Bíblia. Nós temos atualmente 3 institutos especializados no estudo da Bíblia, um em Roma, 2 em Jerusalém. Eu tive a chance de estudar lá em Jerusalém. As muitas faculdades de teologia nas nossas universidades, as universidades católicas, qualquer curso de teologia que se estuda, em princípio, 1/3 de todos os créditos se encontra reservado ao estudo da Bíblia. Amém. Matias, a gente está quase no finalzinho do nosso programa. É um assunto muito complexo e, como vocês falaram, né? A gente precisa realmente de um espaço maior para estar falando desse livro tão sagrado que nos inspira a cada dia. Mas, para a gente terminar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem tem uma Bíblia em casa e nunca leu. Esses dias a gente até mostrou uma matéria aqui de um país que tem uma dificuldade de ter Bíblia, teve doações para levar para lá missionários e a gente com essa facilidade. Rapidinho, em breve palavras, eu queria que vocês deixassem um recado para quem ainda não leu a Bíblia. Vamos começar pelo Matias. Bom, o passo mais decisivo a ser feito começa agora. Nós paramos de falarmos sobre a Bíblia para começarmos a falar com a Bíblia. Amém. Abrir este livro, escutar sua palavra e iniciar um diálogo com esta palavra. Amém. Porque falar sobre a Bíblia, no início é necessário e bom, parabéns para que isso tenha ocorrido aqui hoje, mas tem um outro passo a ser feito. Viver, né? Agora você, Zélia, rapidinho para a gente finalizar. Bem ligeirinho. Olha, não é à toa que na última Assembleia foi publicado um documento da CNBB sobre a animação bíblica da pastoral, que é tentando
estimular nossas comunidades a fazer da Bíblia o fundamento de todas as nossas ações. E eu digo, comece, mas não comece sozinho. Procure alguém para se ajuntar. Ontem mesmo eu estava vendo aqui um testemunho de um grupo que começou esse mês da Bíblia a estudar o livro de Ezequiel. E aí eles se empolgaram e vão continuar. Então, Amém. acredito que é assim. Se a gente não começa, nada vai para frente. Primeiro e aí você passo, para né? de arranjar desculpa e começa. Primeiro passo. Olha, quero agradecer aos dois por ter participado aqui do Ponto 3. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e vamos ler a Bíblia, né? Muito obrigada, viu? E o Ponto 3 vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua participação aqui na TV Pai Eterno, deixando mais um recado para você, deixando uma mensagem de fé. Leia a Bíblia nesse mês de setembro. Comece, dê o primeiro passo. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.